No vídeo de hoje vamos trazer aqui a situação do Bahia depois do jogo entre Fortaleza e Cruzeiro, situação realmente desesperadora, e além disso vamos trazer também informações sobre o treino do Bahia e também informações sobre investimentos que estão sendo projetados pelo Grupo City. Para completar, tem um tal do lance polêmico do gol do Cruzeiro. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje mais um plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro, está aqui à sua disposição, o cupom Centauro Adidas 30. Com ele você garante mais 30% de desconto em vários produtos da Adidas, e um deles está aqui, gente. Já tem desconto no site, e com o cupom fica top, porque o site já está dando 40% de desconto nesse tênis da Adidas Response, e com o cupom esse valor que já está massa, fica melhor ainda, e o tênis fica com preço impressionante, vai de R$ 499,99 para R$ 280,49, R$ 219,50 de desconto, 4 parcelas de R$ 70,12 sem juros, você adquire praticamente metade do preço. Clica aqui no link fixado no primeiro comentário, também na descrição do vídeo, e aproveite essa oferta, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informações sobre tal do último treino do Bahia para enfrentar a equipe do Corinthians, o último treino da semana. Confira como foi o treino deste sábado no CT Evaristo de Macedo. Bahia encerrou mais uma semana de treinamento neste sábado no CT Evaristo de Macedo. A atividade começou no campo 2 após o aquecimento. Ceni iniciou com um recreativo com a participação de todo o grupo. Depois, no campo 1, Ceni comandou meias e atacantes em uma atividade de triangulação. Jogadores de defesa seguiram no campo 2 fazendo um trabalho de posicionamento sob o comando do auxiliar Charles Rembert. Um treino tático no qual Ceni testou opções finalizou os trabalhos do dia. Alguns jogadores ficaram no campo por mais tempo aprimorando finalização. O zagueiro Raul Gustavo fez um trabalho especial com o fisioterapeuta Thiago Teixeira e deu voltas no campo. O Bahia volta a treinar na segunda 20 e também no turno da manhã. Tá aí, gente, o Bahia treinando, fazendo a parte dele, aproveitando essa pausa FIFA, e agora não tem muito o que se falar, não. É tentar se preparar para vencer ou vencer a equipe do Corinthians. Falar em Bahia, tem perspectivas, tem projeções para 2024. Para mim, a urgência é evitar a queda, mas tem informação a gente tem que trazer. E tá aqui, gente, entrevista ao Somar Bahia, o candidato a presidente Leonardo Martinez detalhou os planos do City Futebol Group já para a próxima temporada. Segue os tópicos. O City Futebol Group está focado nesse momento em evitar o rebaixamento do Bahia. O orçamento de 2024 é de top 6 e o objetivo da temporada é colocar o Bahia entre os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro. O orçamento do novo CT do Bahia é de 200 milhões. Para efeito de comparação, a cidade tricolor custou 30 milhões. A cidade tricolor será mantida como CT da base, algo que acontece, por exemplo, com São Paulo, onde tem o CT da Barra Funda e o CT do Cotia. O Fazendão será vendido e o Grupo City está fazendo interlocução com boas possibilidades para a aquisição da Arena Fonte Nova. Tá aí, gente, várias informações interessantes, várias informações relevantíssimas, mas quando a gente pensa na situação de momento, quando a gente pensa na urgência, a urgência é o Bahia enfrentar o Corinthians e vencer e evitar essa tal dessa queda, esse tal desse vexame que seria essa situação que deixa a gente tão preocupado nesse momento da Série A. Por falar em situação de momento da Série A, tem resultado que acabou e é um resultado terrível para o Bahia. Tá aqui, inclusive, gente, o gol do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Fortaleza nos minutos finais, lá na Arena Castelão, lá em Fortaleza, por 1-0. E tá aí a polêmica, as linhas do VAR no gol do Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Em primeira vista, qualquer pessoa que olha aqui minimamente enxerga o atacante do Cruzeiro um pouco à frente. Detalhe é que o frame, o momento aqui de pausa, costuma fazer toda a diferença no ajuste de linha, é um lance muito ajustado. A minha primeira impressão é que estava um pouco à frente, impedimento. Mas, sendo racional, geralmente essas imagens não são tão simples de se identificar e lance ajustado acaba indo para qualquer lado. E aí, nesse contexto, acabou que o VAR fez o ajuste mínimo aí e deu lance legal. Gol do Cruzeiro, que acabou deixando o Bahia em uma situação periclitante, em uma situação desesperadora. Não tem como cravar se foi impedimento, se não foi impedimento. Essa é a nossa impressão ao olho nu, mas não dá também para lutar contra a tecnologia, ainda que a tecnologia seja ajustável, porque tem o frame, tem a pausa, tem um ajuste de linhas, enfim, né? É um suco de futebol brasileiro, mas não dá para a gente também desconsiderar que quem tem a visão da parte do monitor, da parte da tecnologia, deve ter analisado, e se não foi impedimento, mérito do Cruzeiro, que fez o que o Bahia não tem feito. Falar sobre isso está aqui, gente, a situação da tabela, e está aqui a situação do Bahia depois desse gol do Cruzeiro, e a página parceira está trazendo aqui FB Bahia City. O Cruzeiro vence Fortaleza e o Bahia entra na zona de rebaixamento. Lembrando que o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos, jogo contra o Vasco no Mineirão. Tá aqui, gente, em 16º lugar o Cruzeiro chega aos 40 pontos, e o Bahia tá aqui com 38 pontos, e agora
o Bahia é da zona de rebaixamento. O Bahia conseguiu, me desculpe, até a sinceridade e a franqueza, conseguiu, parece que o que estava buscando. Buscando, eu trago aqui entre aspas, porque evidentemente o Bahia não queria entrar na zona, mas, não fazendo a parte dele, evidentemente acabou entrando no Z4. Cruzeiro com 10 triunfos, 40 pontos, o Bahia com 10 triunfos, 38 pontos, e o Cruzeiro ainda tem uma partida a menos, e o Vasco também, claro, até porque joga Vasco e Cruzeiro. Sobre isso, vou trazer aqui justamente a situação final da tabela. Estou até trazendo aqui para vocês, para a gente ter essa noção. E tá aqui, gente. O Bahia, 17º, 38, Goiás, Coritiba e América. Vasco e Cruzeiro. Quem vencer aqui chega aos 43, abre 5 pontos de vantagem para o Bahia. E, nesse contexto, é melhor que eles empatem. A verdade é essa. Vasco ou Cruzeiro chega aos 41 e o Bahia vencendo. O Bahia chega aos 11 pontos, ultrapassa o Vasco da Gama e também chega aqui aos 41 pontos, na verdade. Ultrapassaria o Cruzeiro também, porque teria uma vitória, um triunfo a menos. Tome-lhe calculadora, e é sobre isso que eu vou falar agora. E é justamente, gente, um momento aqui que a gente cansa, a verdade é essa, a gente não aguenta mais. E o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é até sim em tom de desabafo, mas inicialmente em tom de cobrança. O que eu posso falar, e de forma muito tranquila, é trazer primeiro o principal responsável por essa situação. Tem nome e sobrenome, é o Grupo City, City Futebol Group. É o investidor, é quem comanda o departamento de futebol do Bahia. Claro, não há abstração. Grupo City é o conglomerado e quem aqui está é sob a responsabilidade do Grupo City. Raul Aguirre, Cadu Santoro, planejamento e por aí vai. Não adianta tapar o sol com a peneira. Grupo City, você é o grande responsável por esse sofrimento que a gente está passando. Sobre isso, a gente tem algumas questões para trazer. A primeira delas é que nada que for feito em médio ou longo prazo, por mais que haja uma perspectiva boa de médio e longo prazo, nada disto vai apagar este sofrimento de curto prazo. Por mais que a gente saiba que existe um médio e um longo prazo que sim apresenta uma perspectiva positiva, o que a gente precisa nesse momento é se livrar do rebaixamento. Então, a gente traz aqui esse vídeo em um tom até entre aspas e deixar claro que a torcida sempre apoiou, não adianta cobrar apoio da torcida. Se tem alguém que não pode e nem deve ser cobrado é a torcida. É uma torcida que está quase com 1 milhão de torcedores na Fonte Nova. Então, o que a gente pode trazer e exigir é que o Grupo City e o Bahia se virem, evitem a queda do Bahia. Primeiro passo é vencer a equipe do Corinthians. Não há outra alternativa. Afinal de contas, perder para o Corinthians pode deixar o Bahia praticamente aí com rebaixamento garantido, com rebaixamento cravado. Isso basta que Vasco e Cruzeiro pontuem. E é bom que se lembre, eles têm uma partida a menos. E aí, quando a gente pensa em Bahia, a gente pensa em uma série de equívocos e de erros que o nosso Bahia acabou cometendo com esse tal desse City Futebol Group e através de Cadu Santoro e através de todo o planejamento do departamento de futebol, assumiu riscos inadmissíveis. E, na verdade, convenhamos, não foram riscos assumidos. Na verdade, houve irresponsabilidade por parte do gestor do futebol do Bahia. A gente se lembra que a gente passou um turno inteiro com o Renato Paiva como treinador, não venceu mais de 10 jogos seguidos e foi mantido. A gente se lembra que passamos um bom período com o Cicinho e Jacaré de lateral direito, com o Rian e Chaves de lateral esquerda comprometendo. A gente se lembra que teve Everaldo, Mingote e Arthur Salles a temporada quase inteira, não toda, porque tivemos aí Ratão chegando de falso 9 e Arthur Salles voltando para o clube de origem. E a gente se lembra que o nosso sistema defensivo passou muito tempo e continua sofrendo gols absurdos. Toda essa falha no planejamento deixou o Bahia nessa situação. Então, quem colocou a gente nessa situação é você, Grupo City, e quem tem a obrigação de tirar a gente dessa situação é você, Grupo City. Cadu Santoro, você precisa se manifestar, precisa falar para a torcida, precisa trazer um voto de confiança e precisa entregar resultado. Não adianta a gente fazer a nossa parte nas arquibancadas, a gente colocou quase 70 mil pessoas, somando os públicos de Cuiabá e até Paranaense, e o Bahia conseguiu a proeza de ter apenas um ponto dentre os 6 conquistados. É um sofrimento, gente, e é muito verdade que a gente não merecia estar passando nesse momento. A gente não estava exigindo muito, a gente queria apenas que cumprissem o que foi prometido. Meio de tabela, um campeonato seguro. Mas a verdade é que negligenciaram. A verdade é que subestimaram o futebol brasileiro, subestimaram todos os alertas que estavam sendo dados, seja em relação a essa exigência aí do Bahia para se fortalecer, da torcida para o Bahia se fortalecer, e o Bahia fez vistas grossas,
teve primeira janela de transferências e o Bahia trouxe um monte de aposta, incluindo o treinador Renato Paiva. Teve a segunda janela de transferências e o Bahia conseguiu a proeza de não trazer um centroavante à altura do que a temporada exigia, e estamos nessa situação. Enquanto que o Cruzeiro tem Bruno Rodrigues, que é um bom jogador, nada extraordinário, mas um bom jogador e que tem feito a diferença, inclusive fez o gol hoje. A gente segue com Everaldo Mingotti. E Ratão, Arthur Salles esteve por aqui. Mas, claro, não é só centroavante. A gente passa para outras posições e o Bahia é sofrível, não contratou meio atacante para ter um pouco mais de alternativa, quando o Cauli principalmente não consegue render. O sistema defensivo do Bahia continua falho. Os lados de campo do Bahia, quando não rendem, também dificultam, porque as peças de reposição são abaixo. Meio de campo do Bahia não consegue entregar a proteção. E para completar, a verdade é uma só. O Bahia se colocou nessa situação de desespero porque o Grupo City, Cadu Santoro, Raul Aguirre, o Bahia como um todo, insistiam com um treinador que era uma aposta. E foi uma aposta totalmente equivocada. Não cabia o Bahia pensar em apostas em uma temporada onde era necessário ter estabilidade de trabalho, onde era necessário conseguir se manter na Série A, uma Série A tão pesada depois de voltou da B, parou na Série A. E agora estamos aí em uma situação, e eu digo sempre, nada que o Grupo City faça vai resolver esse nosso sofrimento de curto prazo. É obrigação se livrar desse diacho, desse risco de rebaixamento, e é obrigação, e é por isso que a gente foi comprado, que o Grupo City invista e muito no Bahia para subir para outro patamar. Agora, subir para outro patamar, isso é só em médio e longo prazo. O que a gente precisa é do curto prazo. O que a gente precisa é de uma resposta imediata. Isso passa pela diretoria, isso passa pelo departamento de futebol, isso passa pela comissão técnica e isso passa também pelos jogadores do Bahia. São erros individuais inaceitáveis, erros individuais inadmissíveis, e se a gente está nessa situação, não é por 1, 2 ou 3 responsáveis, não. É esse combo de responsabilidades, e só que não tem responsabilidade é a torcida do Bahia. Fato é que, por mais que façam, vai ser mais do que a obrigação, e nada do que fizerem não vai pagar. Agora, uma coisa é bom que fique claro, que eles se virem para livrar a gente do rebaixamento e que eles paguem com juros e correção monetária todo esse sofrimento que estão causando essa imensa nação tricolor. É inaceitável a situação do Bahia. Agora é reunir forças, tentar enfrentar o Corinthians, vencer o Corinthians, depois vencer o São Paulo aqui, vencer o América Mineiro e se livrar desse bendito desse rebaixamento, vencendo o Atlético Mineiro em casa. Se foram vocês que colocaram a gente nessa situação, vocês têm a responsabilidade de evitar esse desastre. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com o geral. E para completar, clica aqui no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. E aproveite a oferta na Centauro com tênis da Adidas. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.